Estamos com o estudo hoje de mordomia, né? Mordomia cristã, glória a Deus. Muito assunto bom para a gente falar hoje, né? Continuar da sexta-feira passada. Lembrando que domingo que vem nós estaremos na escola bíblica dominical aí, online. Quer uma Bíblia? Don't have a problem. Aqui, isso. Tem Bíblia? Tem mais Bíblia? Tem isso. Nós estaremos aí domingo em nome de Jesus Cristo, né? A partir das 9h30 pela manhã e à noite 19h30, né? Em nome de Jesus Cristo, estamos aí. Segunda-feira também, amados, quarta-feira, estaremos juntos aí, né? Poderosa paz, meu Deus abençoe, abençoados, soldado de vocês, hein? Glória a Deus. A gente pode um dia voltar para a igreja, como estava falando com os irmãos aqui, ou pode daqui mesmo encontrar com o Senhor Jesus, amém? Amém ou amém? Glória a Deus. Misericórdia não, glória a Deus, bênção de Deus, é essa a expectativa nossa. Mas é um estudo muito bom para nós estudarmos aí, nós queremos ver, né, em nome de Jesus Cristo. Já, né? Vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Alguns irmãos talvez estejam nos procurando no Facebook, né? Mas nós estamos aqui no Instagram, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar, curvar a cabeça, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta noite que fez o Senhor, por esse dia que fez o Senhor. Queremos te agradecer pela paz que excede todo entendimento, pela tão grande salvação, Senhor, que nos concedeste. Ó Deus, pelo teu rico, vivo, poderoso amor para conosco. Ó Deus, queremos apresentar as famílias do nosso país, das nações, que tu abençoe cada familiar, cada lar representado, ó Deus, nas suas dificuldades, nas suas necessidades, cada leito de hospital, ó Deus, ó, afofa cada cama, Senhor, das pessoas que estão enfermas, acamadas, Senhor, os médicos, enfermeiros sejam tomados por ti, ó Deus, que tu conduzas, que tu guarde a cada um, que tu proteja cada um, a ele e seus familiares, protege, ó Deus amado, proteja-os. Eles têm trabalhado arduamente, Senhor, toda a equipe médica, Senhor, todos que estão trabalhando arduamente, Senhor, os militares estão formando também tendas, Senhor Deus amado, colocando mais leitos, Senhor, em todo o país. Foram mais de 2.000 leitos em 24 horas que os militares fizeram. Nós louvamos a Ti, eles têm sido bênçãos em nossas vidas. Também, ó Deus, os caminhoneiros, Senhor Deus amado, os motoristas, que trazem remédio, trazem alimentação para as nossas mesas indiretamente. Ó Deus amado, pela segurança do nosso país, pedimos que Tu abençoe cada um, Senhor. Pedimos que console o coração do nosso povo, renove suas forças. A luta é grande, muitas pessoas, ó Deus amado, passando situações difíceis nesse momento. Nós clamamos a Ti, Senhor, pedimos que tenhas misericórdia nesse momento de nós, que nos abençoe, Senhor, dê a cura da nossa nação, das nações, restaura, Senhor, a saúde do nosso país, de todos os países, Senhor. Sabemos que de alguma maneira queres falar o coração da Tua igreja, das nações. Queres, deseja que todo o povo, Senhor, sempre foi a Tua mensagem, Senhor, na Tua palavra, que todo homem, em qualquer lugar, se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para Deus. Pai Santo, que os pais devem se reconciliar com seus filhos, que os filhos podem reconciliar com seus pais, esposos com esposas, que haja, Senhor, paz nos corações. Ó Senhor, abençoa o nosso presidente, abençoa, protege, guarda, Senhor, a ele e todo o ministério, toda a sua família, todos os governantes, Senhor, governadores, ó Deus amado, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, senadores, ó Deus amado, vereadores, ajuda cada um deles, juízes, ó Deus, que eles sejam investidos do Teu poder, que não façam nada de si mesmo, mas façam orientado pelo Senhor, que não busquem e não façam leis para si próprios, se beneficiando, mas que possa abençoar as pessoas, ó Deus amado, que tem padecido, Senhor, Deus amado, pelas injustiças sociais. Abençoa-nos, pois, nesta noite, fala ao nosso coração, nós te agradecemos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo, hoje e sempre, amém e amém. Amados, queremos saudar também a Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Brasileira Estadual, a Ordem dos Pastores Batistas de Pernambuco e também brasileira. Também queremos saudar a Associação Batista, a CIBOL, das Igrejas Batistas de Olinda, nosso presidente Severino, toda a sua liderança, que Deus abençoe poderosamente a todas as igrejas, irmãos e amigos que estão nos ouvindo e vendo nesta noite. Queremos convidar você, juntos, nós abrimos a nossa Bíblia, a Palavra de Deus,
Veja só, amados, por favor, abra no capítulo 25 de Mateus. Eu disse 25, mas é o 24, 45. Capítulo 24 de Mateus 45. Glória a Deus. Amém? Nós estamos falando sobre mordomia. Essa doutrina de mordomia é uma doutrina muito importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? A doutrina da mordomia, ela começa onde, pastor? No início de Gênesis, né? Deus colocou o homem como administrador de tudo o que ele fez, entende? Então todo ser humano é posto como um administrador, como um mordomo, né? Essa palavra mordomia, tanto no grego como no hebraico, ela tem esse significado. Alguém que administra, alguém que recebeu funções, né? Cargos para trabalhar e tratar com isso, guardar e proteger. E a palavra de Deus nos fala aqui uma parábola. Jesus que está se despedindo dos seus discípulos, é a última semana em que ele está na terra, e aí ele cita esta parábola logo após, né, sobre a vigilância da figueira, né? Ele está tratando aí, né, do sermão profético, e aí ele cita aqui o versículo 45, né? E com relação à prudência, com relação à vigilância e a ser fiel. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Quem é? É uma pergunta que ele está fazendo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Né? Duas qualidades do servo em si, né? Ele é fiel e prudente, a quem o Senhor confiou, o Senhor colocou isto. Então, será que eu sou este fiel, esse servo fiel? Sabemos que todos nós somos servos do Senhor, né? Se nós nos chamamos ele de Senhor, obviamente nós somos servos. O cristão seria, amados, impossível alguém ter a salvação, receber a salvação e não ser servo de Deus, e não servir a Ele, e não ter Ele como Senhor de sua vida. É um impossível isso. Uma vez tendo Ele como Salvador, tenha Ele e terá Ele como seu Senhor. E Senhor de quê? Nós iremos tratar desse assunto logo aqui na frente, em nome de Jesus. Vejam só o versículo 46. Bem-aventurado, ou é muito feliz, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, ele vai vir. E quando vier, ele vai vir aonde? Para cá. Vai levar os seus. Primeiro o arrebatamento da igreja. E depois que a igreja for arrebatada, estamos estudando isso na quarta-feira, né? A igreja for arrebatada, será o ponto inicial da grande tribulação, conforme profecia de Daniel, capítulo 9, 23, 24, em diante até o 27. Então esse estudo nós estamos aplicando aí nas quarta-feiras. Então a igreja arrebatada começa o período da grande tribulação. E a igreja nos céus, ela começa, amados, então, tão somente ela começa nos céus ali, e nós temos lá o tribunal Bena, tribunal de Cristo, e teremos também lá as bodas do Cordeiro. Mas veja só, continuando aqui, bem-aventurado ou feliz aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim como, sendo fiel, sendo prudente. Deus quer nos encontrar sendo fiel e prudente. E depois a gente vai ver o que é sendo fiel e prudente em quê, né? Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, ou seja, serão abençoados, serão beneficiados, terá recompensa. Mas, aqui uma adversativa, ou contudo, ou porém, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, ou seja, se envolver com este mundo, com esta vida. Entende, queridos? E aí diz assim, ó, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Nenhum de nós, não há nenhuma pessoa na face da terra que saiba o dia e a hora que o Senhor Jesus vem.
Ele disse, nem o filho sabe. Então, como há que alguém se coloque como sabendo disto? E a Bíblia nos fala que os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, Senhor, quando será o dia que o Senhor há de construir o teu reino aqui na terra? Eles não disseram terra, mas quando será o teu reino, Senhor? E Jesus disse que as estações, o tempo, não compete a eles saber. Depois então a lidazinha sobre esse texto. Mas ele diz assim, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe. Ou seja, a qualquer momento, o Senhor estará às portas. A qualquer momento. Alguém pode ter ouvido muitos relâmpagos. Algumas pessoas foi abaixo da cama, alguns correram com o coração. Será que Jesus já veio? Coisa e tal. Mas aí você ouve um choro de uma criança. E Jesus não veio. Está lá, você ainda. Essas são coisas naturais, né? Diz a palavra de Deus que os trovões, né? Alguns consideram, alguns poetas bíblicos falam sobre a voz do Senhor Deus, né? Então a voz do seu trovão. E diz que e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Bom, este servo aqui é o mordomo. E quem é o mordomo? Somos todos nós. Todos nós somos mordomos. Para ser um mordomo fiel, é preciso estar ligado em Cristo. Deus é fiel. Cristo, pelo seu Santo Espírito, né, ele revela em nós o caráter dele. Amém? Ele revela o caráter dele para que nós venhamos viver conforme isto. Conforme este caráter, conforme esses atributos que ele tem. Amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, todo cristão deve ser fiel em quê? Em todas as áreas de nossa vida. Fiel nos relacionamentos, fiéis nas conversas, fiéis com Deus. Se você é fiel com Deus, as pessoas em volta de você serão beneficiadas. Entende? Então, ele tem que ser encontrado fiel e prudente. Prudência, né? Fiel na obra do Senhor Deus, fiel no seu tempo, porque ele é mordomo que Deus nos deu o tempo da vida, no relacionamento, dos talentos. Deus deu a cada um ser humano talento. O talento é para simplesmente a pessoa sobreviver daquilo. Uma pessoa é costureiro, outra é pedreiro. Cada um sabe fazer alguma coisa. Todo ser humano sabe fazer alguma coisa. Realmente para os seus recursos em si, para ele trazer alimento para a sua casa em si. O administrar aquilo que Deus lhe deu. Também tem os dons espirituais, né? Que são também o talento, que nós dizemos assim, o dom em si, aquilo que o Espírito nos capacita a realizar a sua obra aqui, né? Temos o amor aí, né? Aí temos os dons espirituais, como ensinar, né? Profetizar, tem todos os dons que Deus nos ajudar, socorro, né? Hospitalidade, são dons que Deus nos dá, né? Mas tem que ser fiel naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos realizar, entende? E temos que fazer com uma alegria em si. E vejam só, Atos dos Apóstolos, vejam capítulo 1, nós iremos sair do texto, mas nós iremos falar alguma coisa, só uma palhinha sobre essa questão. Amém? Ele diz assim, olha, eu disse capítulo 1, e na realidade é o versículo 6 que diz, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? É uma dúvida, eles tinham dúvida com relação. Respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então ninguém, é o Pai que reservou para isso. O que nós devemos ser, simplesmente ser fiel, né? A palavra mordomo, como falei para os amados, no hebraico, ela é Ishalbait, né? E no grego é epitropos ou oikonomos. Isso é uma palavra, administrador de uma casa, e dá o sentido de economos, administrador, mordomo,
é a pessoa que é confiada tudo quanto seu senhor possui, né? Então, mordomo fiel de Deus é todo aquele que reconhece o domínio do Senhor. Então, o mordomo fiel é aquele que reconhece que ele é Senhor. Ele é Senhor da quê? Dos meus lábios, dos meus olhos. Amém, mãe? Senhor dos meus ouvidos, do meu coração. Então, se o Senhor é mordomo, ou se eu sou mordomo e o Senhor é o meu Senhor, então tudo que eu tenho pertence a Ele. Tudo que eu venho a fazer deve ser conforme aquilo que Ele prescreveu para que eu faça. Nada além. Entende? Nós temos que fazer conforme o Senhor nos ensinou a fazer. Então tem que, se eu sou mordomo do Senhor, reconheço primeiramente que Ele é meu Senhor, meu dono. Meu dono. E se Ele é meu dono, eu entendo que não mais eu mando em mim mesmo. Então eu não sou dono mais do meu eu, né? Porque o fato que algumas pessoas dizem assim, olha, você tem que ter sua autoestima é o seu auto-eu. Mas na realidade tem que ser Cristo entronizado, sobressair mais na minha vida do que eu mesmo. Porque se eu mesmo ou você mesmo se exaltar, sobressair, ninguém verá Cristo em você. Ninguém verá Deus em você. Logo não será o Senhor que vive em você, mas você mesmo que vive achando que Deus vive em você. Deus vivendo em nossa vida será o conduzir dele em nós. Veja só, a história nos conta o seguinte, que Deus fez o mundo e todas as coisas. E uma das provas de que o Senhor é o nosso dono, abra aí por favor, segura esse texto em Gênesis capítulo 1. Um dos contextos interessantes sobre isto, uma coisa importante que precisamos saber sobre isso é Gênesis capítulo 1. O versículo 1 diz o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo, todas essas coisas foram feitas e sustentadas por ele, céus e terra. E 1:27 diz assim, ó, 26, 27 diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem a ele o quê? Domínio. E essa palavra domínio é governo, administração, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, dentro desse contexto aí, esses são os princípios, né, básicos, né, da mordomia. E bíblico falando, quer ver o capítulo 2? O que é que o Senhor diz a Adão depois que o Senhor fez ele? Versículo 15, 2:15, Gênesis. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, primeiro, amados, nós somos mordomos do Senhor Deus, né? E Ele é o nosso dono, né? Por autoridade da criação. Ele fez o universo, os céus e a terra. Fez o homem à sua imagem e semelhança. E agora, o 15, o texto diz, colocou no jardim do Éden para o quê? Cultivar e guardar. Não é para destruir. Deus não mandou o homem destruir tudo. O homem está destruindo o seu próprio habitat. Ele está expulsando tudo. Deus mandou ele cuidar aqui, é cultivar, guardar. É o homem responsável por isso. Algumas pessoas reclamam porque, olha, tem muita mosca, tem muita muriçoca, destruímos tudo, o habitat deles. São vários ecossistemas. São milhares de ecossistemas. Alguns não mais existem. Imagine que cada ecossistema que o homem destrói, ele traz consequências para si. Não foi Deus que trouxe a consequência. Deus colocou tudo uniforme, tudo correto, mas o homem, aos poucos, ele vai destruindo. Só que ele tem as consequências do que ele destrói. Você constrói uma casa e coloca material ruim. Essa casa vai ruir, vai cair em cima da sua cabeça, não na cabeça das pessoas. Entende isso, querido? Então Deus nos colocou como mordomo para conservar, mas não só isso. Deus me colocou e colocou a você como mordomo da nossa família. Por favor, amados, abra aí em Salmos. Os Salmos de número muitíssimo conhecido. Salmo 127.
Versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre são seu galardão. Então os filhos são de quem? Do Senhor, é herança do Senhor. Entende, amados? Nós estamos aqui para amar os nossos pais, amar os nossos filhos, amar os nossos parentes. Percebe que somos mordomos no relacionamento, na vida em si, de cuidar de cada um deles, porque entendemos que Deus colocou sobre nós essa responsabilidade. Não fique pensando que você não tem parte de nenhuma responsabilidade. Você tem parte de responsabilidade. Se você vive num lar, se você tem uma família, você deve dar à sua família amor, carinho, trato, respeito, honra, independente de que credo, né? Que religião você tem, o que você defende, o que você crê. Mas se você entende que você é responsável pela sua casa, pela sua família, com certeza você fará o melhor para elas. Você dará o melhor. Mas isso é interessante, eu chamo a atenção que nesse mesmo capítulo 27, 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Está dizendo o seguinte, se o Senhor não for com você ou comigo, vai ser em vão nosso trabalho. Então, primeiro, para ser um mordomo fiel, eu preciso do Senhor na minha vida. Você entende isso? Entende? Então, eu preciso do Senhor na minha vida. Sempre na minha vida. Para que eu possa dar o melhor aos meus familiares. Porque é de mim mesmo. Eu não tenho amor para dar a ninguém. O meu amor é amor egoísta, arrogante, prepotente. É aquele amor que quer alguma coisa em troca. O meu amor. Nosso amor é dessa forma. Mas o amor verdadeiro, e só tem um. É o agape. É o amor de Deus. É aquele que se doa. É altruísta. Constrói dia após dia. Sabe esperar. Entende, querido? Busca constantemente. Sabe padecer, sabe sofrer. Então, o mordomo, ele compreende que tudo, o mordomo fiel compreende, e prudente, ele compreende que tudo vem de Deus. Que ele não tem nada que vem de si mesmo. Mas tudo provém do Senhor. As coisas que ele tem, vêm do Senhor. Né? Veja só, o capítulo 29 de 1 Crônicas, capítulo 29 de 1 Crônicas, Davi, um servo do Senhor, que compreende, não só ele, mas outros entendem isso. E quando nós entendemos que nós somos servos dele, nós descansamos em Deus, por mais que sejamos ameaçados por doenças. Vou ser contaminado, eu posso morrer. Olha, queridos, a doença não dá em poste, mas dá em pessoas. Mas se vier doença ou morte, independente disso que aconteça, temos o Senhor conosco. Ele pode nos curar ou pode nos levar ao encontro dele. Entende isso? Se o mordomo conhece as leis do Senhor, e a Bíblia nos diz que preciosa é a vista dele a morte do justo, para nós não. Às vezes ficamos muito tristes, arrasados, porque não queremos perder ninguém. É verdade. Isso porque Deus pôs no nosso coração a sua eternidade. Por isso que nenhum ser humano quer morrer. Mas quando ele tem um encontro real com Cristo, ele entende, como o apóstolo Paulo escreveu, que eu fico na dúvida em uma questão, ou ficar ou partir. Porque é melhor partir e encontrar com Cristo. Todas as pessoas que partiram com Cristo e foram ao encontro dele, tiveram uma vida, que entregaram suas vidas ao Senhor, a Bíblia sempre fala que eles descansaram das suas obras. Lá não tem tumulto. Lá não tem coronavírus. Lá não tem nada disso. Entende? Aluguel não paga nada. Na casa do meu pai é muitas moradas. Né? Mansão lá. Então, como é que é isso, Senhor? Tem um Senhor que guarda. É o Senhor, estará eternamente com o Senhor. Entende? Mas até entender isso, é preciso fazer uma entrega real ao Senhor. Declarar que Ele é o Senhor, só pela boca, Ele diz isso para os seus servos, Jesus Cristo falando. Vós dizeis, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Como é que eu posso chamá-lo de Senhor se eu não faço o que Ele manda? E chamamos Ele também de nosso amigo. Olha, o Senhor é o meu amigo. Mas Ele disse, vós sois meus amigos, capítulo 15, versículo 14 de João.
vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então pense nisso. Quando chamar Jesus de amigo, Deus, não tenho sido teu amigo não. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. O Senhor mandou perdoar fulano e tal, mas eu nem falo com ela. Né? Então, você acha que o Senhor está se agradando disso? Não. Deus não passa a mão no pecado, não. O pecado tem que ser revisto, tem que ser tratado. Entende? A prova é que o homem, quando pecou contra Deus, ele quebrou o relacionamento com Deus. Entende? Deus pôs o homem no Éden. E ali, a linha de eternidade para o homem tinha traçado. Deus tinha traçado a linha de eternidade para ele. Pôs no coração dele a eternidade. Mas no meio do caminho houve um nó. Sabe qual foi o nó que teve na vida deste homem? Foi o desobedecer a Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, houve um nó na sua vida. E a consequência desse nó na vida dele trouxe mortandade. Ele foi primeiro expulso do Éden. Isso. Ele desprezou o Senhor. A Bíblia nos fala que quando houve esse nó, eles se esconderam. E o Senhor perguntou, onde estás? Não que o Senhor não soubesse. Onde estás? Porque quando alguém comete pecado, alguém tenta se esconder de Deus. Tentar se esconder ou tentar desviar a visão. E eles ficaram com medo de Deus. E o Senhor diz assim, quem mostrou a você que você estava em pecado? Né? Quem te mostrou isso? Né? Foi a árvore que você... foi o fruto que eu comi. E depois vem a acusação. O homem vai acusar a mulher que tu me deste. E começa a julgar um ou outro. O pecado sempre, alguém no pecado, ele não vai reconhecer em si, né, a sua condição, que ele cometeu isto. Mas o chamado à libertação, à transformação, deve ser primeiro pela lei do reconhecimento. Reconhecer que pequei contra ti, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. Esse é o primeiro passo para uma restauração na vida. Então o homem perdeu ali, o nó ficou na vida dele, Deus providenciou o meio de salvação, teve mortandade na família porque um dos filhos gerado matou o outro, Caim matou Abel. Entende? Por causa de inveja. E isso veio percorrendo milhares de dias, centenas de anos. Isso veio acontecendo e chegou até nós. Homens amantes de si mesmos. Homens fazendo algo sempre para abafar o outro, para pisar no outro. Deus não quer isso. Deus quer que nós amemos uns aos outros. Deus quer que nós renunciemos a nós mesmos, nossa atitude, nossos pecados, porque tudo provém dele. Veja só nesse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, que nós reservamos para os amados ler aí, o versículo de número 14, quando Davi diz, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de quem? Do Senhor. E das tuas mãos tu damos. Foi a oração que Davi fez. Então, se você entende que tudo provém dele, você deve esperar nele, deve confiar nele e deve haver descanso em sua vida. Deus também dá sabedoria ao homem e todo aquele que pede a ele. Por favor, abra em Tiago, capítulo de número 1. Tudo isso Deus dá ao homem. Quando Davi ia para uma guerra, ia para uma peleja, ia para uma batalha, ele perguntava a Deus se por aquele caminho ele ia ter vitória, ele teria vitória. E o Senhor respondia para ele, ou sim ou não, olha, tu vai ter, não, por aí não, é assim. E outros homens de Deus que clamavam ao Senhor, colocavam sempre as suas vidas na mão do Senhor. Capítulo 1, versículo 5. Tiago dizendo, aqui é Tiago, irmão de Jesus, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ainda capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Quer alguma coisa perfeita? Quer alguma coisa correta? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, mordomo também dos seus pensamentos.
O pensamento deve ser puro, deve ser santo, e deve pedir a Deus qualquer coisa que faça. Deus sabe todas as coisas, tudo que o homem precisa saber. É interessante que a história da palavra de Deus, muitos homens de Deus, sempre eles tiveram em evidência alguma coisa. José foi levado como escravo e tornou-se o segundo homem lá no Egito. Porque Faraó viu aquela situação, quando ele revelou os sonhos que Faraó teve em si. O sonho que ele teve era um sonho terrível. Um sonho com 7 vacas gordas, e depois surgem 7 vacas magras, e as magras engolem as gordas. Ele tem o mesmo um sonho também, que é duplo, 7 espigas cheias, bonitas, e 7 espigas feias, crespadas pelo vento, devorando a mais cheinha. E ele fica espantado e procura alguém que interpretasse o sonho. E só teve um homem que pudesse interpretar. José, que estava na cadeia, estava preso injustamente. Às vezes você pode estar dizendo, eu estou sendo injustiçado, Deus está vendo. Mas vai chegar o dia da tua vitória. Fica tranquilo, descansa o Senhor. Vai chegar o tempo. E aí você vai glorificar, você vai rir. Mas começa a glorificar agora a Deus. Porque o mordomo, ele entende. Imagine que José tinha tudo para ser um cara deprimido totalmente. Mas ele ali mesmo, em todo lugar que ele chegava, e a Bíblia diz que Deus era com ele, ele fazia diferença, amado. Estava na casa de Potifar, que foi vendido como escravo, ele ali glorificou o nome do Senhor, santificou o nome do Senhor, com sua atitude, porque o mordomo fiel, ele é fiel em qualquer lugar. Entende? E tudo que ele fazia prosperava o Potifar. Potifar ficou rico, mais ainda. E foi acusado de sedução com a mulher, porque a mulher de Potifar queria ele, mas ele correu, ele fugiu. Foi preso. E na cadeia, o carcereiro deu a chave lá do cárcere. E ele começou a fazer diferença ali no cárcere. Em tudo que este homem de Deus, que é fiel a Deus, onde ele chega, prospera, ele e as pessoas que estão em volta dele. Entende? Ele faz com que as coisas brilhem, ainda que seja feia, horrível. Há sempre um motivo de gratidão a Deus. Entende, queridos? E aí foi o período que Faraó descobre que este homem interpretou sonhos na prisão. Chama, ele interpreta o sonho, e Faraó vai dizer, haveria um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Amados, Deus nos vê, sabe? Então, essas questões todinhas que José passou, mordomo fiel, mas as pessoas sendo infiéis com ele, sendo justos com ele, simplesmente foi uma preparação para ele galgar onde ele ficou no final. Às vezes você não entende a luta que você tem passado, as lágrimas que você tem derramado durante a noite. Às vezes você sabe o aperto, mas a pessoa é sendo abençoada por você, por sua vida. Você está sendo um instrumento verdadeiro e real de Deus. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família. Não murmure não, glorifique a Deus. Não é tempo de murmurar. Olha, se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, devemos glorificar a Deus em espírito e verdade. Não há razão de nós murmurarmos. Não há razão de nos queixarmos. Ah, porque eu tenho que estar preso aqui. Ah, eu fiquei pensando agora, alguém colocou uma figurinha, os passarinhos, né, lá, e dizendo assim, os humanos estão cantando. Estão presos, estão cantando. Estamos rindo aqui com relação a isso. Mas há muitas pessoas que colocam pássaros presos, ficam aprisionados, não fez nada, não matou ninguém, não levantou falso ninguém. Esse homem foi preso, está preso lá. A família dele, talvez abandonado, entende? Está preso ali, arriscado até ser morto mesmo. Né? Um outro animal vem da sua cadeia alimentar, pode devorar ele ali mesmo. Ele não dá condições de se proteger. Agora imagine que você não está preso, querido. Apenas aproveite o tempo que você tem para glorificar a Deus, para buscar a face do Senhor. Deite, clame ao Senhor, coloque sua face no pó e glorifique a Deus. Esse texto, no capítulo de número 3 de Tiago, versículo 17, ele fala da verdadeira sabedoria. Ele fala assim, amados, capítulo 3, versículo 13 a 17, diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto,
antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha, o mordomo fiel, ele não tem isso no coração. Ele tem no coração o amor de Deus no seu coração. Ele não permite que essas coisas parem no seu coração. Você entende isso? Compreende essas questões? Quando ela vem sobre isso aqui não é de Deus. O Senhor mandou simplesmente eu resolver essa situação. Eu sou o administrador do amor. Imagina assim, Deus é amor. E nós somos o administrador do amor dele. Entende? Então tudo que fizermos deve sair amor, bondade, misericórdia. Não é verdade isso? Administrar os corações das pessoas. E aí, versículo 17 diz, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E a justiça de Deus, amados, ela simplesmente é a expressão da santidade de Deus. Entende? A justiça de Deus é a expressão da santidade. Então, dessa forma, é que nós iremos promover paz. Então, vamos pensar aqui agora. O mordomo que Deus nos colocou como mordomo aqui na terra, né, através do seu Filho Jesus Cristo, derramando o seu sangue, para que pudéssemos ser fiéis. Porque sem conhecer a Cristo, sem verdadeiramente conhecê-lo, nós não entendemos ser mordomo fiel. Mas, pastor, tem muitas pessoas fiéis. Olha, queridos, o verdadeiro dono de todas as coisas é Deus. Eu posso dizer que sou fiel, mas não conhecer a Deus, ou não querer nem coisa com Ele. Será que eu estou sendo fiel mesmo? Se Ele é o dono, e eu não quero nem papo com Ele, você entende isso? Como é que o mordomo não quer papo com o dono de todas as coisas? Você não pode adquirir uma coisa que não foi lhe dado. Entende? Você não pode ser dono de uma coisa que não foi lhe dado. E se você reconhece Ele como o Senhor, como dono de todas as coisas, então é por aí que começa a mordomia cristã. É por aí que começa a ser um mordomo fiel. Reconheço que é um dono. Se é um dono, tudo que eu tenho provém dele. E se um homem na face da terra não reconhece isso que Deus está lhe dando, que Deus colocou, então ele não é mordomo do Senhor. Por mais que Deus tenha colocado o homem como mordomo, ele tem sido infiel ao Senhor. Ele tem desprezado simplesmente a autoridade que Deus deu, que Deus tem, o poder que Deus tem. Nós devemos reconhecer no princípio, o fundamento dessa mordomia. O primeiro fundamento é a santidade, que Ele é santo, que devemos ser santos e que devemos fazer e viver em santidade. Então esse é o fundamento básico, né? Segundo, que Deus é justo, Ele é juiz. E por ser juiz, nós devemos entender na sua justiça, que a justiça vai expressar a ação de sua santidade. Depois, terceiro, entender que Ele é amor e que Deus nos ama e que nós devemos também administrar com amor o que Ele pôs em nossas mãos. Então, seja um relacionamento com família, seja um relacionamento com as pessoas que nós temos com amizade junto a nós, qualquer outra coisa. E Ele é soberano. E se eu reconheço que Ele é soberano, deve haver descanso no meu coração. Deve haver paz no meu coração mediante isto. Amém, queridos? Então, dentro desses 4 fundamentos, santidade, justiça, amor e soberania de Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E tudo que acontece não é que Deus está tão distante que não consegue ver essas coisas. Ele sabe. Ele sabe o que está acontecendo dentro de você. Ele sabe a dor que você sente. Ele sabe de tudo. Por isso, diante dessas questões, o mordomo deve ter muita tranquilidade nisso e exaltar o Senhor acima de qualquer outra coisa. Não adorar e exaltar a si mesmo e outras coisas, mas ter Deus como seu único Deus. Por isso, havendo pois um nó na vida do homem, Deus pôs Jesus Cristo para trazer o homem de volta a Ele. E só Jesus Cristo vem mostrar a nós o que Deus nos colocou e nós desprezamos. Como? Autoridade. Desprezamos a autoridade que foi nos concedido lá na criação. Posição de
criatura de Deus. E agora Deus nos dá em Cristo Jesus a autoridade, exousia, no grego, e posição de filho. Amém? Então, eu sei que eu sou filho de Deus, né? Deus é o nosso Pai, entende, queridos? Então, descansando nisso, eu sei que há poder, porque a palavra de Deus vai dizer assim, mas a todos que receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Diante desse princípio, temos que viver em santidade. O mordomo tem que viver em santidade. Ele é prudente, ele é fiel, ele tem que viver em santidade. Entende? Não é porque eu sou mordomo do Senhor e vou pisotear, como o texto sagrado que nós lemos aqui no capítulo 24 de Mateus, que esse mordomo infiel, meu Senhor vai demorar a chegar, e ele começar a maltratar as pessoas, o seu Senhor chegará a hora, o dia, em que ele menos espera, e ele tem a recompensa do seu mal. Mas nós entendendo, e sendo fiel ao Senhor, prudente, que o Senhor a qualquer momento vai voltar, devemos, mais ainda, estar muito grato a Deus, por Ele ter colocado em nossas mãos essa responsabilidade. Olha para o teu irmão ao lado, seu parente, e veja o que você é responsável por ele também. Entende? Você é responsável por ele e ele é por você. Entende isso? Não, você ver o seu erro, você deve tratá-lo, trazê-lo para que ele possa recuperar desse mal. Foi assim que Deus viu. Deus mandou Jesus Cristo para restaurar a mim e a você. E nós reconhecermos de volta, poxa, agora eu sou mordomo. Nessa nova criação eu entendo que eu sou mordomo do Senhor. Eu sou ministro de Deus. Deus colocou para ministrar todo ser que entregou a sua vida a Cristo. Ele é ministro da reconciliação. A obrigação dele é levar as pessoas a se reconciliar com Deus. Se reconciliar com Deus, se reconciliar com as pessoas. Alguém que diga, eu sou reconciliado com Deus, mas não se reconcilia com as pessoas, como ele pode dizer que ele tem um ministério da reconciliação? Você entende isso? Eu sou o ministro da reconciliação, mas nem com outras pessoas próximas de mim, meus vizinhos, eu falo, nem converso, tenho uma atitude diferente. Então, como eu posso dizer que eu sou ministro da reconciliação? Percebe? O ministro para ministrar o quê? A paz de Deus, o amor dele, a bondade dele, a misericórdia dele. E se comparado com o mordomo, ele administra a mesma coisa. O amor dele, a bondade dele. O mordomo é mordomo do tempo, como nós falamos de você. Então, tempo de qualidade. Algumas pessoas dizem assim, não tenho tempo, estou sem tempo hoje, não deu tempo para buscar o Senhor, não deu tempo para ler a Bíblia. Olha, queridos, a Bíblia nos diz que nos ensina para nós remirmos o tempo, comprar o tempo, ganhar tempo. Então, o que acontece? Você tem que administrar o tempo que Deus te deu. Todos nós temos tempos iguais, 24. Você não sabe o que é a minha vida. Olha, interessante, ganhar tempo significa assim, colocar os tempos mais preciosos com Deus, ou não? Ganhar tempo, ser tempo com Deus. Mas eu tenho muito a fazer, irmão. Tempo com Deus é primeiro, prioridade. Por quê? Tempo com Deus eu vou aprender a ter paz. E a Bíblia diz que na presença dele, abundância de alegria. Eu vou compreender e entender quem eu sou no reino de Deus. Porque no pecado do homem, ele esqueceu de quem ele era. Propriedade de Deus. Hoje o homem está vivendo como um animal, devorando um ou outro, matando um ou outro, fazendo armas para destruir um ou outro. Deus não pôs o homem para fazer isso. Entende? Então, quando entregamos a vida a Cristo Jesus, devemos agora, o cristianismo, ele não mata as pessoas. O cristianismo, ele morre para dar vida a outras pessoas. Entende? É diferente. O cristianismo, na história, em toda a história, o cristianismo sempre foi essa mensagem. Sempre foi essa mensagem. Alguns deturparam no passado. Mas, paralelo a isso, enquanto grupos surgiram matando outras pessoas, paralelo a isso, tinha grupos cristãos fiéis ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso e prudente, aprendendo e vivendo como Cristo. Temos exemplos diversos de todos eles. Você vê que o primeiro marco da história foi Estevão. E ele simplesmente sendo apedrejado, disse, Senhor, não impute esses pecados. Ele, homem cheio do Espírito Santo de Deus, talvez ele pudesse dizer assim, Senhor, agora manda fogo sobre essas pessoas que queima ele, queima. Não. Mas ele disse, Senhor, não impute esses pecados. Pedindo ao Senhor que o Senhor não visse esses pecados na vida deles. Entende, amados? Ele aprendeu com o Senhor direto. Jesus Cristo, quando trouxeram uma mulher pega em adultério, ele simplesmente não condenou a mulher. Ele disse para as pessoas que estavam ali com pedra para apedrejá-la, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não apareceu ninguém. Ali cada um foi soltando a pedra, começou do mais velho até o mais novo. E Jesus disse, mulher,
Ninguém te condenou? Não, Senhor. Nem tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Então, é esse ensinamento que Cristo ensinou à sua igreja. Ele mandou dizer assim, ó, no capítulo 28, versículo 18 em diante de Mateus: portanto, ide entre as nações, né? Fazer discípulos entre as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então a gente precisa guardar o que o Senhor nos ensinou, né? E eis que estou convosco, e aí é a consequência, né? A bênção é essa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Guardar todas as coisas que o Senhor tem. Então isso é mordomia. Isso é mordomia. Guardar todas as coisas, ensinar todas as pessoas, ensinando-as, fazer discípulo em todas as ações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Isso é mordomia, queridos. Então mordomia começa no início. E aí caminha com o cristão, porque no final diz que todos nós prestaremos conta diante do Senhor nosso Deus. Veja só o texto, por favor, aí de Mateus 24. É o prestar contas. Todos nós um dia prestaremos conta. Amados, a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Deus mandou seus discípulos pregar, e a pregação do Senhor Jesus Cristo, a primeira pregação dele foi esta: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. A primeira mensagem de Cristo foi essa. A mensagem dele, a evangelização, foi essa: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo, escrevendo, lá, pregando lá em Atenas, ele diz assim: olha, Deus manda que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Todos os homens se arrependam. A questão é essa, que Deus quer que você e eu nos arrependamos dos nossos pecados. De tudo que pensarmos, de tudo que fizermos, pecado de relacionamento, pecado de autoconfiança, de autossuficiência, pecado de palavras, rever todos esses conceitos. E nesse texto vai dizer o seguinte, que o Senhor virá. Todos os dois contextos aqui ele fala. O primeiro, versículo 46, né? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, sendo fiel e sendo prudente. Aí vem a recompensa. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Agora, o contrário. 48, mas se aquele servo, sendo mau, disser coisas consigo mesmo, meu Senhor demora-se. É aquela pessoa assim, vem agora não, que nada. Parece que esse texto está parecido com 2 Pedro 3. Veja só, esse texto é parecidíssimo com 2 Pedro. Cadê o Senhor? Cadê ele? Que o pessoal fala que está vindo, que não vem em hipótese alguma. Né? Aqui, capítulo 3. Capítulo 3, 2 Pedro. Você tem uma Bíblia em casa? Por favor. Diz assim a palavra: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Capítulo 3, versículo 1. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A mesma coisa, como ele está dizendo aqui, Jesus está falando, olha. E aí eles estão dizendo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber como é. Ou seja, não vigiar as suas vestes. Entende? Desprezar a palavra, desprezar a responsabilidade. Todos nós somos responsáveis diante de Deus. Agora, queridos, sabemos quando pecamos e o que fazemos, se está errado ou não. Entende, filhos? Os sinais estão bem presentes. Cristo está batendo a porta de cada coração. Entende? Daqueles que ainda não entregaram as suas vidas e daqueles que se tornam resistentes,
mesmo tendo dito que entregou as suas vidas, mas se tornar existente. Porque o texto de Apocalipse é com relação à igreja. Esse que estou à porta e bato, ele está falando na igreja, ou seja, Cristo está do lado de fora da igreja, ele está querendo entrar, mas não consegue entrar, porque ela não está fazendo mais como antes em si. Mas eu chamo a atenção sua, amado, a ser um mordomo fiel ao Senhor Deus. E aí, como recompensa, caste Galoá, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e haverá choro e ranger de dente. Amém, queridos? Nós vamos, então, orar ao Senhor Deus, em nome de Jesus, né? Sei que faltam poucos minutos ainda, em nome de Jesus, né? E quero convidar você para domingo, né? Em nome de Jesus, que está louvando ao Senhor Deus, dê a mensagem. Lembre-se, mordomia, né? É uma doutrina que nos ensina quem nós somos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, nós iremos falar com Deus nesse presente momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos por esta noite. Nós te louvamos pela oportunidade que nos dá. Estarmos juntos aqui reunidos, falando de um assunto muito importante, que é mordomia cristã. E que todos nós somos responsáveis, ó Deus, diante de Ti, das coisas que o Senhor nos deu. Da vida, dos bens, ó Deus, do tempo, do talento. Senhor, de tudo que nos deste, das coisas visíveis e invisíveis. Do amor, da bondade, dos dons espirituais, para que nós apresentemos diante de Ti em santidade e em justiça, porque fomos justificados por Cristo Jesus. Então o nosso caráter deve ser um caráter santo e devemos ser uma pessoa reta, íntegra, Senhor Deus, em glorificando o Teu nome. Pois assim agrada o Teu coração que este mordomo seja encontrado por Ti, ó Deus amado, fiel e prudente. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto tem feito na nossa vida. Sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida, da nossa nação. O Senhor está fazendo algo, está curando vidas, está restaurando vidas. E, Pai, nós pedimos que Tu continue abençoando a Tua igreja, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém.